Gramado tem, a partir de agora, um e-book contando uma parte importante da história, entre o século XIX e 1920. O autor é o historiador Vanderlei Cavalcante, que está aqui comigo para falar sobre o e-book. Prazer em tê-lo no programa, Vanderlei. Agradeço mais uma vez a oportunidade de apresentar o trabalho que a gente fez. Como era Gramado no século XIX? Então, o século XIX foi o momento da ocupação, né? A partir da segunda metade do século XIX, que começam as primeiras ocupações, ali na linha Araripe, a partir de 1868, 1875 começa a linha Marcondes, e ali depois começa a vir a migração interna dos italianos, de Caxias do Sul, né? e outras colônias italianas. E também é nesse período que começam as primeiras ocupações ali da linha nova, da atual linha nova, né? Forna, nas terras de José Manuel Corrêa. No sul também já havia um pequeno movimento de Sander, Três Coroas, em direção a Moreira, também já de ocupação. Era um período de ocupação, né? Mas um período também rico em movimentações, né? Nesse livro que a gente fez agora, é um livro que a gente fez, na verdade, para pesquisador. Ele não conta a história de Gramado, assim, a gente fez um livro para abrir caminho para novos pesquisadores, né? Pessoas interessadas na história de Gramado, sejam de fora ou sejam guris aí que estejam interessados em pesquisar a história de Gramado, a gente apresentou, a gente se ocupou principalmente desse período, que você está se referindo, século XIX aos anos 20, exatamente para que os novos pesquisadores descubram com mais precisão, com mais profundidade, né, a história de Gramado antes de 1904, que foi o ano em que Gramado se torna distrito de Taquara, né? Então, na verdade, ali, por isso que a gente está indo entre o século XIX e os anos 20, que é o período ali da consolidação da ocupação e do povoamento do território. A ideia desse livro é exatamente abrir caminhos para que novos pesquisadores se debrucem sobre esse material, uma imensidão de material que nós descobrimos em diversos arquivos que a gente foi. Eu estava vendo, foram mais de 10 arquivos em todo o estado. Arquivo Histórico do Rio Grande do Sul, Arquivo Público, arquivos de Nova Petrópolis, Caxias, enfim. Foram cerca de mais de 10 arquivos, porque o que é que acontece, Miron? Quando eu cheguei aqui, há 8 anos atrás, eu fiquei tateando o que pesquisar, por onde começar. Essa pergunta, esse dilema do pesquisador, por onde é que eu começo? Essa é a ideia do livro. Por isso que a gente se debruçou em um período mais, digamos, mais raro de documentação. Mas aí nós percebemos que não é tão raro assim. Tem muita coisa, tem coisa para se trabalhar uns 10 anos. O que mais te surpreendeu nesse período de pesquisa? Primeiro, a imensidão de material que tem para se pesquisar. É muita coisa. Lá no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, quando nós chegamos, a moça mostrou, olha o brinquedinho que vocês têm. Pilhas e pilhas de arquivos notariais, né, de cartórios do 5º Distrito de Taquara, né, os autos que os primeiros moradores, o José Manuel Corrêa, João Petri e os BIE, né, que ocuparam, né, os autos de medição. O que principalmente me surpreendeu foi isso. A quantidade imensa de material. Eu diria hoje que a gente conseguiu descobrir 1%. Isso é bom, isso, né, pelo menos descobrimos 1% de material que a gente tem para produzir. E uma coisa que eu não posso deixar de falar, que é importante, é que esse trabalho de pesquisa sobre o que pesquisar, né, ele foi possível graças a um edital, né, que saiu. Foi lançado em outubro, novembro do ano passado, pela Secretaria da Cultura, que resolveu, de uma maneira inédita, eu costumo dizer que vai ficar para a história também, né, lançar um edital voltado essencialmente para a pesquisa e produção do conhecimento histórico e patrimônio histórico e cultural. Isso, graças a esse edital e ao Fundo Municipal de Cultura, a gente conseguiu mapear, né,
A gente chama até de inventário preliminar, né? Porque acreditamos que outros virão para fazer um mapeamento cada vez mais aprofundado. A gente conseguiu mapear graças a esse trabalho, a esse edital da Secretaria. Algum fato extraordinário no meio da... Muitos. Eu vou te lembrar... Um apenas. Eu vou falar só de um deles. Por exemplo, que é uma coisa que precisa ser estudada, é a participação do território, Miron, na Revolução Federalista de 1893-95. A gente tem pouquíssima coisa escrita a respeito, assim como na Revolução de 1923. Né? Então, a gente consegue, através dos documentos que estão elencados aí, a gente consegue perceber assim, a movimentação que existia aqui. Então, por exemplo, num determinado momento, a gente percebe que, por exemplo, a São Francisco de Paula, aqui do lado, estava só com mulheres e crianças. E os homens de São Francisco de Paula, junto com os revoltosos maragatos, se encontravam aqui no território de Gramado, ali mais ou menos entre Sander, Três Coroas, né, que é o bairro Três Coroas, e ali Caboclos e Moreira. Né? Então, e o Quilombo. Quer dizer, aqui foi campo de... Né? E eles se encontravam aqui para sitiar a cidade de Taquara, que a essa altura estava em polvorosa. Tudo isso aqui que eu estou montando uma cena está documentado nesse material que a gente tem. Ali em Moreira, existia a família Leão, né? E aí a gente encontra uma série de historinhas, como, por exemplo, a história do Prospério Leão, né? que foi convidado pelos seus algozes a cavar a própria cova, né? E foi-lhe oferecida um travesseiro, gentilmente, que né? Maravilha! Para você que vai ficar nessa cova. Tem outra história também de um outro leão, esse honorato, esse não é de briga, mas era da família, que aos 3 anos de idade, quando a milícia passava, a milícia governista, né, de Borges de Medeiros e de Júlio de Castilhos, os homens fugiam, ficavam só as mulheres em casa, e ele foi obrigado, não, ele foi aconselhado pela avó dele a ficar embaixo da saia dela, enquanto a milícia fazia a revista dentro da casa, e caladinho, sem dar um pio, porque ele, apesar de ter 3 anos de idade, era um homem, era menino, né? E naquele tempo não se brincava, né? E ele ficou lá, escondidinho, e ficou vivo, se tornou uma grande liderança comunitária lá na localidade do Moreira. E o público, como faz para também ter conhecimento desse documento levantado? Tá, ele hoje está disponível na internet para download gratuito. Tá? Depois eu posso até fornecer o endereço. A gente está fornecendo já esse endereço nas redes sociais. Então, qualquer um pode baixar gratuitamente e ter acesso ao material. Historiador Vanderlei Cavalcante, muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço e estamos aí para outras oportunidades. O Gramado Notícias volta amanhã, 7h30, aqui pela Gramado TV e, é claro, também pelo canal 520 da NET para todo o estado e pelo Pô Streaming de Porto Alegre. Uma boa noite e até amanhã. Gramado Notícias, oferecimento Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Sempre bom, qualidade, economia todo dia. Gramado, Clínica de Olhos.